Olá, pessoal. Vamos começar mais uma aula da nossa disciplina. Vamos falar agora sobre o polinômio de Taylor. Bem, em algumas situações, né, na nossa vida prática profissional, a gente precisa trabalhar com algumas funções, né, que são modelos de algum comportamento da vida real, né? Algumas funções, elas são mais difíceis de trabalhar, né? Então, por isso, a gente procura funções alternativas, né, que sejam menos complicadas de se fazer todo o desenrolar matemático, né, existente ali. E nesse sentido, as funções polinomiais, elas são bastante utilizadas, né? Ou seja, se utiliza funções polinomiais, né, numa forma de polinômio, que vai ter um comportamento parecido com alguma função de um modelo, no caso de vocês, econômico, que vocês estejam querendo representar, né? Ou seja, em vez de você utilizar a função exata daquilo que você está estudando, você pode utilizar uma função que é mais fácil de se trabalhar, de obter o conhecimento sobre o fenômeno, né? E que vai representar de uma forma muito aproximada aquilo que você quer, né? Os polinômios eles são mais fáceis de manipular. Por quê? Porque neles as aproximações elas são feitas por adições e por multiplicações, tá? E essa fórmula de Taylor ela fornece uma regra para determinar o polinômio de grau n que melhor aproxima uma dada função ao redor de um determinado ponto no seu domínio, tá? A gente vai mostrar ao longo da aula. Aí olha só, aqui eu tenho essa função f, tá? O gráfico da função f, essa que está em azul, né? Essa função f, ela tem determinado comportamento, tá? E aqui na reta, essa reta vermelha, é uma reta que é uma reta t, que é uma reta que ela é tangente a esse gráfico f aqui no ponto x0, tá? Então, nesse ponto x0 aqui, na verdade, nesse ponto A aqui, que tem a coordenada x0, essa reta t, ela é tangente à função neste ponto, tá? Aí, o que a gente viu, né? Que a gente vem estudando desde o início da nossa disciplina, que à medida que a gente vai aproximando, né, o x de t no x de f, à medida que a gente vai se aproximando de t, é que a gente chega nessa reta tangente, né? E que essa reta t aqui, ela é uma boa aproximação dessa função f nesse ponto A aqui, tá? Então, aqui a gente consegue modelar a função dessa reta tangente. É uma reta, né? Que eu chamei de t de x. Em que aqui f de x0, tá? F de x0, né? Somado com o valor da derivada em x0, que é justamente esse coeficiente angular aqui da reta, vezes x menos x0, ou seja, aquele deslocamento, né? A gente vai tendendo x a se aproximar de x0. Então, o f' de x0 representa o coeficiente angular, né? Como eu já falei, tá? Então, quando o x é igual a x0, né? Ou seja, quando a reta tangente, essa reta t, ela vai se aproximando aqui do x0, né? Quando o x vai se aproximando do x0, a gente diz que a reta tangente, ela é igual à função, ou seja, o valor de t de x0, tá? É igual ao valor de f em x0. Então, isso é uma aproximação. Então, eu chego
polinômio de Taylor de ordem 1, né? A gente faz algumas aproximações necessárias, alguns algebrismos, né? Aplica a teoria do limite, que é quando o x vai se aproximando do x0 na função. Isso a gente viu quando nós estudamos limite, né? Então, quando uma função f ela for derivável até a primeira ordem, tá? Em um ponto x0, tá? A gente define como polinômio de Taylor de ordem 1, que tem esse formato aqui, tá? Eu chamo de P1 de x, é o polinômio de Taylor de ordem 1, tá? Que é igual ao valor de t de x em x0, tá? Que tem a mesma fórmula da reta anterior, aqui f de x0 mais f' de x0 vezes x menos x0. Ou seja, ao redor de x0, nos pontos próximos, né, nos pontos de x aqui em f, que estão tendendo a x0 bem aqui, tá? Bem, à medida que eu vou me aproximando aqui de x0, tanto o valor de f de x quanto o valor de t de x são iguais, né? Ou seja, ao redor de x0, o valor de t de x é igual ao valor de p de x, que no caso, como é de primeira ordem, eu chamo de P1 de x. Então, a gente vai aplicar um exemplo, né? Calcule o polinômio de Taylor de grau 1 da função f de x, né? 1 menos x elevado a menos 2, ao redor do ponto zero. Ou seja, eu vou querer aproximar uma função qualquer, tá? Uma função qualquer de uma tangente, tá? Ao redor do ponto zero, ou seja, bem aqui onde essa reta ela é tangente à função que eu quero. Essa aqui é um f, essa aqui é tangente, tá? Então, neste ponto aqui, onde t tangencia f, o valor do x0 é igual a zero, tá? Então, eu estou querendo aproximar f de t em x0 igual a zero. Tá? Então, qual é a fórmula geral? Tá? Ele está pedindo um polinômio de Taylor de grau 1. Então, qual é a fórmula geral do polinômio de Taylor de grau 1? É P1 de x é igual a f de x0 mais f' de x0 vezes x menos x0. Tá certo? x0 é zero, tá? Ele já deu lá no comando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o valor da função em zero, tá? Que é o f de x0. Então, eu vou jogar zero aqui. 1 menos 0, 1. Tá? 1 elevado a menos 2, 1. Tá? Então, f de x0 é 1. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar a primeira derivada da função f. Tá? Então, derivando isso aqui, tá? Aqui eu tenho uma função dentro da outra. Eu tenho a minha função interna e tenho a minha função externa, tá? Então, a derivada da função externa é menos 2x vezes 1 menos x elevado a menos 3, que é isso aqui, ó. Tá? E vou derivar o interno. Derivada da constante é zero, derivada de menos x é menos 1, então vezes menos 1. Isso aqui dá 2 vezes 1 menos x elevado a menos 3. Então, esse aqui é o valor da derivada de f. E o que eu tenho que fazer? Na fórmula, é a derivada de f em x0. Então, eu vou jogar o valor de x igual a zero, tá? Então, aqui vai dar 2. Então, já que eu encontrei todos os valores, agora é só eu montar o polinômio, certo? P1 de x igual a 1 mais 2x. Então, esse aqui é o meu polinômio de grau 1 da função f de x, 1 menos x elevado a menos 2. O que isso significa, tá, gente? Que eu tenho uma função f que tem esse formato aqui e que um valor de uma outra função que tenha um comportamento parecido ao redor desse ponto x0 é esse polinômio aqui. Eles são iguais? Não são.
P de 1 é uma aproximação de f de x, tá? Isso de ordem 1, tá certo? Vamos para um próximo exemplo. Utilize o polinômio de Taylor de ordem 1 para estimar o valor de raiz quadrada de 9,03. Tá? Ele só colocou isso. E então, o que a gente tira daí? Né? A gente precisa, já que a gente quer fazer uma aproximação de um valor, né? Então, a gente precisa de uma função que represente esse valor, tá? Que é a minha função f de x. Isso ele quer que aproxime, ele quer estimar utilizando o polinômio de Taylor de ordem 1. Então, qual é a fórmula do polinômio de Taylor? É essa aqui, tá? Então, eu preciso de uma função, tá? Eu preciso do valor da função em um determinado ponto, a derivada da função, tá? Então, vamos lá. Então, já que é uma aproximação, tá? Eu vou definir que esse valor aqui, ele é representado por essa função aqui, fx igual a raiz de x, tá? Então, essa é a minha f de x. Então, é isso aí que eu quero aproximar, tá? Então, como eu quero uma aproximação em 9,03, tá? Eu vou calcular a aproximação em um x0 igual a 9, tá? Ou seja, eu vou calcular o polinômio ao redor do ponto 9, tá? Que seja aproximado com essa função aqui. Então, tendo a função, eu vou calcular o valor de f de zero dela, f de x0 dela, a derivada e o valor da derivada em x0. Tá? Então, x0 igual a 9, tá? F de x0, né? Ou seja, se eu jogar o x0 aqui, raiz quadrada de 9 é 3, tá? Vou derivar f de x. Derivada de f de x, derivada da raiz quadrada de x é 1 sobre 2 raiz de x, tá? O que eu vou fazer? Eu vou calcular a derivada no ponto 9. Então, 1 sobre 2 raiz de 9, que dá igual a 1 sobre 6. Tendo esses valores, eu monto o polinômio, tá? Então, P1 de x é igual a 3 mais 1 sobre 6 vezes x menos 9, que dá isso aqui, tá? Se você for jogar numa calculadora gráfica, o que vai acontecer, né? Nessa linha azul aqui, eu tenho a minha f de x, que é a raiz quadrada de x, tá? Aqui eu tenho meu ponto 9, ou seja, a aproximação que eu vou fazer dessa função azul aqui, ela é nesse ponto 9, que aí eu calculei esse polinômio de Taylor aqui, tá? Como é uma aproximação, tá? O valor em f de x, de f de x0, de f de x, não necessariamente é igual ao valor de p em x, tá? É uma aproximação, ok? Eles se aproximaram neste ponto aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Pode usar a calculadora mesmo. Coloco, só para vocês terem uma noção. Calculo a raiz quadrada de 9,03, que dá 3,004995, e o valor do polinômio que a gente encontrou nesse ponto 9,03 e dá 3,005. Ou seja, o valor é muito aproximado, tá? Então, para situações em que um determinado padrão de erro é adequado, eu posso utilizar, tá? Então, em todos os casos reais que a gente trabalha, a gente define um erro máximo, né? A diferença entre o real e o previsto tem que ser de 10 elevado a menos 3. Né? Então, a diferença entre o valor real e o valor previsto tem que ser de, no máximo, 0,001, nesse caso. Que é mais ou menos o caso aqui, né? Se você subtrair 3,005 de 3,004995, dá mais ou menos 10 a menos 3, né? Que é um padrão de erro razoável, mas tudo depende do contexto que eu vou aplicar. Bom, assim como eu tenho de ordem 1, eu também posso ter o polinômio de Taylor de ordem 2, que é quando eu derivo a minha função, tá, duas vezes, até uma derivada segunda.
Né? Então, eu tenho, fazendo, né, todos os algebrismos que não convém mostrar aqui, eu tenho essa fórmula aqui, né? Eu chamo de polinômio de Taylor de ordem 2, que é o P2 de x, que é f de x mais f' de x, f de x0 mais f' de x0 vezes x menos x0, mais f2' de x0 sobre 2 vezes x menos x0 elevado ao quadrado, né? Ou seja, aqui eu estou calculando o polinômio de Taylor de ordem 2 da função f em torno do ponto x0, tá? Ou seja, eu consigo me aproximar cada vez mais de uma função, né? Se eu inserir mais termos, olha só, eu inseri mais um termo aqui, que é um termo da derivada segunda. E à medida que eu vou aumentando o número de derivações, eu vou incrementando termos aqui, tá? Aí o exemplo da aplicação da ordem 2. Encontro o polinômio de Taylor de ordem 2 dessa função f de x igual a elevado a x ao redor do ponto zero. Aqui eu tenho a minha fórmula geral, como nós vimos, né? Se ele quer ao redor do ponto zero, então o meu x0 é zero. Calculo o valor de f de x0, que é 1. Derivada de primeira derivada é elevado a x. Calculo o valor da primeira derivada em x0, que é 1. Derivo mais uma vez a função, que também dá e elevado a x, e calculo o valor da função da segunda derivada, aqui são 2 pontinhos, tá? Em x0, que também dá 1. Então, de posse de todas essas informações, eu jogo aqui na fórmula geral, né? Onde eu encontro o meu polinômio de Taylor P2. 1 mais x mais meio vezes x ao quadrado, tá? Ou seja, à medida em que eu vou inserindo mais termos no polinômio, ou seja, mais derivadas, mais vezes que eu derivo a função, eu vou aproximando cada vez mais a função, do polinômio à função original. Isso aqui eu vou deixar como exercício para vocês, né? Que é o primeiro, que é o exercício lá que a gente calculou o polinômio de Taylor de ordem 1 para estimar esse valor da raiz quadrada aqui, né? Agora você vai comparar o resultado, né? De como é que fica o valor dessa aproximação, né? Utilizando o polinômio de Taylor de ordem 2, tá? Aí você vai comparar, né? Ou seja, você vai obter, você já tem, né, que a gente calculou, o f de 9,03, você já calculou o polinômio, o valor de P1 em 9,03 e agora você vai chegar em P2 em 9,03, tá? Aí você vai verificar se você está se aproximando ou você está se afastando do valor original da função em F9,03, tá? Aí, como eu falei, né, à medida que a função, se for possível derivar mais vezes a função, né, então eu vou inserindo mais termos no polinômio, né? Ou seja, se eu posso derivar 10 vezes a função, se eu tenho como derivar 10 vezes a função, então eu vou inserir 10 termos de derivadas aqui, né? Então, se a função for derivada até n vezes, né? Então a gente define um polinômio de ordem n, que é o p de n, né? Que aí eu vou, esse mesmo formato aqui, tá? Só vai mudando o valor da derivada e o fatorial aqui embaixo. Tá? Sempre ao redor do ponto x0. Então, exemplo, né? Encontre o polinômio de Taylor de ordem n da função e elevado a x ao redor do ponto zero. Então, é uma aplicação direta da fórmula do polinômio, tá, gente? É uma aplicação direta. É só você ver qual é a derivada, tá? Você vai fazer esse exercício aqui, né? Você vai continuar esse exercício aqui,
que é a mesma função, tá? Só que calculando, deixando ele bem genérico, até n. Você vai colocar termo a termo aqui, tá? Aí, olha só, gente, é preciso, né, avaliar o quão preciso é, né, o quão próximo da função real o polinômio está, né? Ou seja, existe um erro aí, porque é, como eu falei, uma aproximação. Esse erro, que eu chamo de R de n de x, é igual ao valor da função, o valor que eu tenho na função, né? Menos Pn de x, o valor do polinômio, tá? Que foi o que nós fizemos aqui. Não, aqui. Aqui, né? Podia calcular o R, né? O erro aqui. Que é o valor de f de 9,03, que é 3,004. 9, vou deixar assim, tá? Menos o valor da função P, né? No mesmo ponto, que é 3,005. Isso aqui, gente, vai me dar uma distância. A distância entre as funções, né? Que é isso aqui, ó. A distância, tá vendo que tem uma distância entre o vermelho e o azul? Então, é essa distância que você vai calcular, tá? Naquele determinado ponto, que no caso é 9,03, tá? Como é distância, a gente coloca em módulo, tá? Porque tanto faz eu colocar, porque, por exemplo, nesse caso aqui vai dar um valor negativo, mas não existe distância negativa, então a gente coloca em módulo, tá certo? Então isso aí é o R, tá? É o valor da minha precisão, tá? Só que aí a gente utiliza um valor, a gente tem uma fórmula que é chamada fórmula de Taylor com reta de Lagrange, que tem esse formato aqui, tá? Em que a gente avalia esse erro, esse valor daqui, esse valor da diferença entre a função, ela tem que ser menor que o valor encontrado aqui, tá? Ou seja, a distância entre a função menos o polinômio naquele ponto tem que ser menor ou igual ao valor que a gente encontra aqui nessa precisão, tá? Vamos aplicar um exemplo para você entender melhor. Olha só. Utilizando o polinômio de Taylor de ordem 2, calcule um valor aproximado para a log natural de 1,03 e avalie o erro. O que é avaliar o erro? É verificar se a distância entre a aproximação e a função real ela está dentro de dentro de um padrão esperado, né? Ou seja, dentro de um erro máximo, tá? Onde, por exemplo, esse erro máximo seria o valor do R de n que a gente encontra, tá? Ou seja, já que ele quer um valor aproximado para cá, então a minha função f é igual a f de x é igual a log natural de x, tá? E como ela quer no ponto 1,03, eu vou encontrar em um x0 igual a 1, que é muito próximo de 1,03, tá? Então, ele quer de ordem 2, tá? Então, eu vou calcular P2. Então, para calcular P2, eu pego a fórmula geral e calculo cada um desses termos aqui, tá? Então, f de x0 é 0, tá? Calculei a primeira derivada, tá? Em x0 e multipliquei por x menos x0, que dá isso aqui. Depois, próximo termo é esse daqui, tá? Derivo mais uma vez a função original, né? Calculo no ponto x0 e multiplico por x menos x0 ao quadrado, tá? Que deu isso aqui. Então, eu cheguei, fazendo todo o algebrismo necessário, eu cheguei nessa função aqui. Tá bom? Eu cheguei no polinômio 2, x menos 1 menos meio vezes x menos 1 ao quadrado, tá? E o que eu faço? Eu vou calcular o valor do polinômio naquele ponto exato.
tá? Ou seja, aqui é a aproximação, que eu calculei em x igual a 1. Agora eu vou calcular o valor do polinômio no ponto exato 1,03, que dá esse valor aqui, tá? 0,02955, que é uma aproximação para o valor real da função, né? Que aqui é f de 1,03, tá? Vamos continuar. Ou seja, aqui, se a gente voltar, que eu vou ter um f de 1,03 f de 1,03 menos P2 de 1,03. Tá? Então, aqui eu calculo a distância entre as funções, lembra? Que isso aqui nada mais é do que o meu R, né? Isso aqui é meu R de N, tá? Em que isso aqui tem que ser menor que R de N, menor ou igual, tá? Isso a gente vai ver aqui. Aí, como é que eu calculo o meu R de N? Meu R de N é por essa fórmula que a gente viu, acabou de ver. F de N mais 1 elevado F de N mais 1, tá? Vezes x sobre N mais 1 fatorial, vezes x menos x0 elevado a N mais 1, né? Ou seja, se eu for jogar aqui, ele pediu de ordem 2. Então, esse primeiro termo aqui, nada mais é do que a terceira derivada. Por quê? Porque N é 2, né? De ordem 2. Então, aqui eu tenho que calcular a terceira derivada de f em x. Então, se eu derivar 3 vezes a função f, tá? Eu vou chegar nesse valor aqui, 2 sobre x ao cubo, tá? E se eu for calcular, tá? A derivada aqui em x0, tá? A terceira derivada em x0, qual é meu x0? É 1, tá? Então, vai ficar 2 sobre 1 ao cubo, que dá 2, tá? Então, como eu falei aqui, né? Essa regra aqui, o módulo da distância entre as duas funções tem que ser menor que o valor de R de N. Tá? Então, esse valor aqui eu já calculei. Na verdade, eu vou calcular ainda, desculpa. Tem que ser menor ao valor de Rn. Então, vamos calcular Rn. Então, vai ser 2, que é esse valor aqui, né? Sobre n mais 1 fatorial. N é 2, então 2 mais 1, 3. Sobre 3 fatorial. Vezes x menos 1 ao cubo, que é n mais 1. Tá? Aí, eu vou calcular o valor desse R aqui no ponto 1,03, para poder comparar com aquela distância entre as funções. Então, quando x, é só jogar 1,03 aqui, tá? Então, fica 2 sobre 3 fatorial vezes 1,03 menos 1 elevado ao cubo. Isso aqui dá igual a 10 a menos 5. E a distância entre as funções nesse ponto 1,03 dá esse valor aqui. Ou seja, 9 vezes 10 a menos 6 é menor ou igual que 10 a menos 5. Então, o valor da minha aproximação, né, a distância entre a função real e a função aproximada, que é meu polinômio, é menor que o valor do erro estimado, tá? Que é de 10 a menos 5. Então, tá legal. Então, atende aos meus requisitos de qualidade. Bom, então era isso, tá? Ficou a atividade para vocês, né, dessa aula. E eu estou disponível lá no chat, tá bom? Obrigada e até nosso próximo encontro.